Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Está começando mais um episódio e hoje nosso convidado especial são os destaques do informativo número 769 do Superior Tribunal de Justiça, que foi publicado dia 4 de abril de 2023. Galera, antes de começarmos, não se esqueçam de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar as suas 5 estrelas aí no Spotify. E também não se esqueçam de acessar as nossas plataformas como Instagram, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube, Audible, Amazon Music, Google Podcasts, Anchor, TikTok e Rumble. Vamos lá? Direito administrativo. Tema: aposentadoria, cargo comissionado, extinção do vínculo com a administração antes do pedido. Requisitos: cumprimento anterior, direito adquirido, existência. Processo: RMS número 61.411 de São Paulo. Relator ministro Gurgel de Faria. Primeira turma por unanimidade. Julgada em 14 de março de 2023. Destaque: os servidores que reúnem as condições, sob a égide do regimento anterior, artigo 3º da Emenda Constitucional número 20 de 1998, podem se aposentar, mesmo que seu vínculo com a administração tenha cessado antes do pedido de aposentadoria. A legislação utilizada aqui foi a Constituição Federal de 1988, artigos 5º, inciso 36 e artigo 40, parágrafo 13. Emenda Constitucional número 20 de 1998, artigo 3º. Direito administrativo. Tema: prática de infração de natureza grave pelo proprietário do veículo. Falta de registro no prazo estabelecido na redação original do artigo 233 do Código de Trânsito Brasileiro. Pedido de emissão de CNH. Inviabilidade. Artigo 148, parágrafo 3º da Lei 9.503 de 1997. Declaração de condicionalidade parcial, sem redução de texto, pela Corte Especial do STJ. Aí, no ARESP número 641.185 do Rio Grande do Sul. Acórdão cassado pelo STF no julgamento do segundo ARE número 1.195.532 Rio Grande do Sul. AGR. Processo: ARESP número 584.752 do Rio Grande do Sul. Relator ministro Benedito Gonçalves. Primeira turma por unanimidade. Julgado em 23 de março de 2023. Destaque: é lícito ao órgão de trânsito indeferir o pedido de Carteira Nacional de Habilitação, CNH, ao condutor que, portador da permissão para dirigir, cometeu infração grave, independentemente dessa infração ser qualificada como de natureza administrativa ou na condução do veículo. Legislação: Lei 9.503 de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, artigo 148, parágrafo 3º e artigo 233. Direito administrativo. Direito processual civil. Tema: retroatividade da lei mais benéfica. Possibilidade. Artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Princípio do direito sancionatório. Processo: agravo de instrumento no recurso especial número 2.024.133 do Espírito Santo. Relator ministra Regina Helena Costa. Primeira turma por unanimidade. Julgada em 13 de março de 2023. Destaque: o artigo 5º, inciso 40 da Constituição da República prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair do dispositivo constitucional o princípio implícito do direito sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage no caso de sanções menos graves, como administrativa. Legislação: Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso 40. Direito civil, direito do consumidor. Tema: plano de saúde. Natureza taxativa. Em regra do rol da ANS. Tratamento multidisciplinar prescrito para beneficiar o portador de transtorno do espectro autista. Musicoterapia. Cobertura obrigatória. Reembolso integral.
excepcionalidade. Processo. Recurso especial número 2.043.003 de São Paulo. Relatora ministra Nancy Andrighi, terceira turma, por unanimidade, julgada em 21 de maio de 2023. Destaque. Até 1/7/2022, data da vigência da Resolução Normativa número 539 de 2022 da ANS, é devido o reembolso integral de tratamento multidisciplinar para beneficiário portador de transtorno do espectro autista, realizado fora da rede credenciada, inclusive as sessões de musicoterapia, na hipótese de inobservância de prestação assumida no contrato ou se ficar demonstrado o descumprimento de ordem judicial. Legislação. Portaria número 849, de 27 de maio de 2017. Ministério da Saúde. Direito Civil, Direito Consumidor, Direito Processual Civil. Tema: contrato de prestação de serviços hoteleiros. Pedido de rescisão. Celebração no exterior. Pessoas físicas. Domicílio no Brasil. Relação de consumo. Autoridade Judiciária Brasileira. Competência. Artigo 22, inciso 2 do Código de Processo Civil de 2015. Cláusula de eleição de foro. Abusividade. Afastamento. Artigos 25, parágrafo 2º e 63, parágrafo 3º do Código de Processo Civil de 2015. Processo. Recurso especial número 1.797.109 de São Paulo. Relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, terceira turma, por unanimidade, julgada em 21 de maio de 2023. Destaque. Cabe à autoridade judiciária brasileira processar e julgar a ação de rescisão contratual em que os autores pactuaram contrato de adesão de prestação de serviços hoteleiros, sendo os aderentes consumidores finais, com sociedade empresária domiciliada em território estrangeiro e os autores domiciliados no Brasil. Código de Processo Civil, artigo 25, parágrafo 2º. Código de Processo Civil, artigo 63, parágrafo 3º. Direito Processual Civil. Direito Civil. Tema: execução de título extrajudicial. Artigo 835, parágrafo 2º do Código de Processo Civil de 2015. Substituição de penhora em dinheiro por seguro garantia judicial. Desnecessidade de anuência do credor exequente. Equiparação da fiança bancária do seguro garantia judicial ao dinheiro. Harmonia entre os princípios da máxima efetividade da execução e da menor onerosidade ao executado. Rejeição somente por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. Processo. Recurso especial número 2.034.482 de São Paulo. Relatora ministra Nancy Andrighi, terceira turma, por unanimidade, julgada em 21 de março de 2023. Destaque. É possível a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial, observados os requisitos do artigo 835, parágrafo 2º do Código de Processo Civil de 2015, independentemente da discordância da parte exequente, ressalvados os casos de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. Legislação. Código de Processo Civil, artigo 835, parágrafo 2º. Direito Civil. Tema: busca e apreensão. Decreto número 911 de 1969. Consolidação da propriedade fiduciária. Venda do bem. Eventual saldo. Credor fiduciário. Ônus de comprovar a alienação e o preço da venda. Recurso especial número 1.742.102 de Minas Gerais. Relator, ministro Marco Buzzi, quarta turma, por unanimidade. Julgada em 23 de março de 2023. Destaque. No procedimento da consolidação da propriedade fiduciária pelo Decreto número 911 de 1969, compete ao credor fiduciário, após a consolidação da propriedade decorrente da mora do devedor, o ônus de comprovar a venda do bem e o valor auferido com a alienação. Decreto-Lei número 911 de 1969. Artigo 2º. Direito Processual Civil, Direito Tributário, Execução Fiscal. Conselho Profissional, artigo 8º da Lei nº 12.514 de 2011. Alterações da Lei nº 14.195 de 2021. Ações em trâmite. Aplicação imediata. Processo.
Agravo de instrumento no recurso especial número 2.037.876 do Rio Grande do Sul. Relator, ministro Humberto Martins. Segunda turma, por unanimidade. Julgado em 6 de maio de 2023. Destaque. As alterações introduzidas pela Lei nº 14.195 de 2021, no artigo 8º da Lei nº 12.514 de 2011, têm aplicação imediata nas ações em trâmite. Legislação. Lei nº 14.195 de 2021, Lei nº 12.514 de 2011, artigo 8º, parágrafo 2º. Súmula. Vinculante número 10. Direito empresarial. Tema: Sociedade Limitada de Grande Porte. Lei 11.638 de 2007. Norma que estabelece expressamente a aplicação da Lei nº 6.404 de 1976, no que se refere à escrituração e elaboração de demonstrações financeiras. Obrigação de publicação das demonstrações contábeis. Ato excluído da lei. Silêncio intencional do legislador. Incidência do princípio da legalidade entre os particulares. Processo. Recurso especial número 1.824.891 do Rio de Janeiro. Relator, ministro Moura Ribeiro. Terceira turma, por unanimidade. Julgado em 21 de maio de 2023. Destaque. O silêncio intencional do legislador na Lei nº 11.638 de 2007 afasta a obrigatoriedade de as sociedades limitadas de grande porte publicarem suas demonstrações contábeis. Legislação. Lei 11.638 de 2007 e Lei nº 6.404 de 1976. Direito do consumidor. Tema: relação de consumo, responsabilidade civil, acidente de trânsito, vítima fatal. Esvaziamento súbito do pneu, defeito de fabricação, veículo em alta velocidade, não utilização do cinto de segurança, culpa concorrente da vítima, atenuante da responsabilidade do construtor, do produtor e do importador. Processo. Agravo de instrumento no recurso especial número 1.651.663 São Paulo. Relator, ministro Marco Buzzi. Quarta turma, por unanimidade. Julgado em 23 de março de 2023. Destaque. O excesso de velocidade e a não utilização de cinto de segurança em acidente automobilístico com resultado morte são elementos que conduzem ao reconhecimento da culpa concorrente da vítima. Legislação. Código de Defesa do Consumidor, artigo 12, parágrafo 3º, inciso 3. Código Civil, artigo 945. Direito marcário. Tema: marca. Registro, elemento evocativo, exclusividade, não cabimento, risco de convivência com outras marcas semelhantes. Processo. Recurso especial número 1.929.811 do Rio de Janeiro. Relator, ministro Antônio Carlos Ferreira. Quarta turma, por unanimidade. Julgado em 14 de março de 2023. Destaque. Marcas compostas por elementos descritivos, evocativos ou sugestivos podem ser obrigadas a coexistir com outras de denominação semelhante. Código de Processo Penal, artigo 144-A, Lei 9.279 de 1996, artigo 124, inciso 6 e inciso 19. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 29. Direito Penal. Crime de estupro de vulnerável. Artigo 217-A do Código Penal. Pretensão de flexibilizar a presunção de vulnerabilidade da vítima menor de 14 anos. Distinguishem. Descabimento. Aplicação da súmula 593 do STJ. Processo. Processo em segredo de justiça. Relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Quinta turma, por unanimidade. Julgado em 14 de março de 2023. Destaque. Não se admite o distinguishing realizado no julgamento do agravo regimental no recurso especial número 1.919.722 de São Paulo. Caso dos jovens namorados, cujo relacionamento foi aprovado pelos pais da vítima, sobrevindo um filho e a efetiva constituição de núcleo familiar, nas hipóteses em que não há consentimento dos responsáveis legais, somado ao fato do acusado possuir gritante diferença de idade da vítima,
o que invalida qualquer relativização da presunção de vulnerabilidade do menor de 14 anos no crime de estupro de vulnerável. Legislação. Código Penal, artigo 217-A. Súmula 593 do STJ. Precedentes qualificados. Tema número 1121. Direito Penal. Direito Processual Penal. Tema: colaboração premiada. Pactuação de cláusulas gravosas. Penas corporais e pecuniárias impostas no acordo. Pleito de extinção de punibilidade. Suspensão dos prazos prescricionais por 10 anos a partir da homologação da delação. Manutenção. Ilegalidade inexistente. Instrumento de coercitividade. Natureza de título executivo judicial. Processo. Agravo regimental no RHC número 163.224 do Rio de Janeiro. Relator ministro Jesuíno Risato. Desembargador convocado do TJDFT. Sexta turma, por unanimidade. Julgado em 14 de março de 2023. Destaque. Apesar da pactuação de cláusulas gravosas, o acordo de colaboração premiada deve ser visto na sua integralidade, como um corpo único, e passa a configurar, a partir de sua homologação, um título executivo judicial. Legislação. Lei 12.850 de 2013. Artigo 3º-A. Direito Processual Penal. Tema: Tribunal do Júri. Abandono do plenário. Tática da defesa. Desrespeito ao munus público. Multa do artigo 265 do Código de Processo Penal. Idoneidade. Processo. Agravo regimental no RMS número 63.152 de Santa Catarina. Relator ministro Messode Azulay Neto. Quinta turma, por unanimidade. Julgada em 6 de março de 2023. Destaque. A postura de abandonar o plenário do júri como tática de defesa configura flagrante desrespeito ao munus público conferido ao advogado, o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal. Direito Processual Penal, Execução Penal. Tema: execução penal. Falta disciplinar. Recusa ao trabalho. Decisão monocrática de habeas corpus concedendo a ordem de ofício para desclassificar a falta grave e imposta. Pedido de extensão a outros 5 detentos. Incabível. Ausência de legitimidade. Relações jurídicas diversas. Processo. Agravo regimental no PEST no HC número 773.507 de Santa Catarina. Relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Quinta turma, por unanimidade, julgado em 14 de março de 2023. Destaque. Somente tem legitimidade para requerer pedido de extensão aos corréus, na hipótese de concurso de agentes, pois são partes que compõem a mesma relação jurídico-processual. Legislação. Código de Processo Penal, artigo 580. Direito Processual Penal. Tema: Acordo de Não Persecução Penal, ANPP. Pressupostos legais configurados. Poder dever do Ministério Público de propor o acordo no momento processual oportuno. Propositura do pacto após oferecimento e recebimento da denúncia. Nulidade absoluta. Formalização do acordo que não pode ser condicionada à confissão extrajudicial. Presunção de prejuízo. Processo. Agravo regimental no habeas corpus número 762.049 do Paraná. Relator ministra Laurita Vaz. Sexta turma, por unanimidade. Julgado em 7 de março de 2023. Destaque. Por constituir um poder-dever do Ministério Público, o não oferecimento tempestivo do acordo de não persecução penal, desacompanhado de motivação idônea, constitui nulidade absoluta. Legislação. Código de Processo Penal, artigo 28-A, caput e parágrafos 8º e 10. Direito Tributário. Tema: ISS. Base de cálculo. Serviço de concretagem. Dedução dos materiais empregados. Impossibilidade. Processo. Recurso especial número 1.916.376 do Rio Grande do Sul. Relator: ministro Gurgel de Faria.
primeira turma, por unanimidade, julgado em 14 de março de 2023. Destaque: a base de cálculo do ISS é o preço do serviço de construção civil contratado, não sendo possível deduzir os materiais empregados, salvo ser produzidos pelo prestador fora do local da obra e por ele destacadamente comercializados com a incidência do ICMS. Legislação: Decreto-Lei nº 406 de 1968, artigo 9º, parágrafo 2º. Decreto nº 20.910, de 1932, artigo 1º. Precedentes qualificados. Tema 247 do Supremo Tribunal Federal. Direito tributário. Força aí, galera, estamos terminando. Tema: servidão administrativa. Compensação pela limitação decorrente da instalação de linhas de alta tensão. Verba de natureza indenizatória. Imposto de renda, não incidência. Processo: recurso especial número 1.992.514 do Ceará. Relator: ministro Francisco Falcão. Segunda turma, por unanimidade. Julgado em 21 de março de 2023. Destaque: não incide imposto de renda sobre a compensação pela limitação decorrente da instalação de linhas de alta tensão na propriedade privada. Servidão administrativa. Legislação: Código Tributário Nacional, artigo 43, incisos 1 e 2. Direito tributário. Tema: PIS e COFINS, base de cálculo, taxa Selic, inclusão. Jurisprudência do STJ não alterada pelo julgamento do tema número 962 do Supremo Tribunal Federal. Processo: recurso especial número 2.019.133 de Pernambuco. Relator: ministro Francisco Falcão. Segunda turma, por unanimidade, julgado em 21 de março de 2023. Destaque: no âmbito da repetição do indébito tributário, os valores da taxa Selic, correção monetária e juros de mora integram a base de cálculo do PIS e da COFINS. Entendimento que não sofreu alteração em virtude do julgamento do tema número 962 do Supremo Tribunal Federal. Precedente qualificado: recurso extraordinário número 1.063.187, tema 962 do Supremo Tribunal Federal. Galera, chegamos ao final de mais um episódio e hoje nós tratamos dos destaques do informativo número 769 do Superior Tribunal de Justiça, que foi publicado dia 4 de abril de 2023. Se você chegou até aqui, meus parabéns, e se você curtiu esse episódio, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, dê 5 estrelas pra gente aí no Spotify, para as plataformas entenderem que o nosso conteúdo é de grande relevância e distribuírem cada vez mais por esse mundão, galera. É isso aí. Bons estudos, um forte abraço e tchau!